Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, soy a profe Karine. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. Sou a professora Karine. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre acciones diárias. Lá na nossa lección 7, que está localizada na página 80 do nosso livro. Nós vamos começar essa lição falando um pouquinho sobre um personagem muito conhecido na literatura mundial, que é El Principito. Quem é esse Principito? El Principito é o famoso O Pequeno Príncipe, a história do Pequeno Príncipe. Nós vamos passar lá para a nossa página 83, para tratar do conteúdo gramatical da nossa lição 7. Nós vamos conhecer hoje os verbos regulares no presente do indicativo em espanhol. O que são esses verbos regulares no presente do indicativo? Primeiro, nós precisamos saber que o verbo é aquela palavra que vai designar, que vai caracterizar uma ação ou estado de uma pessoa ou coisa. E aí, esses verbos são regulares porque eles vão seguir uma regra, um padrão, vão ser padronizados na sua terminação. Como assim? Significa dizer que o final de cada conjugação desse verbo que vai ser conjugado vai ser o mesmo final para todos os outros verbos, em cada pessoa, né? E aí, temos assim: los verbos regulares forman el presente de indicativo empleando el radical de verbo, que nós vimos, que significa essa terminação do verbo. O verbo pode terminar em ar, ou ir. AR, ER ou IR. Temos essas três terminações para os nossos verbos, tanto em português quanto em espanhol, a qual se lhe agregam as terminações que se encontram no quadro seguinte. Então, nesse quadro verde aqui que vocês estão acompanhando do nosso livro, na página 83, nós temos as terminações. Na primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, na segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, e na terceira conjugação, são os verbos terminados em IR. E no modo indicativo, porque o modo, que seria o modo do verbo? Assim como no português, o espanhol ele possui três modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. E cada modo vai expressar uma diferente característica. Como assim? O modo indicativo, por exemplo, que é o modo que nós estamos vendo na aula de hoje, ele vai expressar uma ação considerada como real, uma certeza. Então, ele vai expressar uma característica de algo que seja certo, que tenha certeza que aconteceu, seja no passado, seja no presente, ou algo que você tem certeza que vai acontecer no futuro. Pode expressar também algo que seja provável, no caso do condicional. Se eu pudesse, me casaria com o André, um exemplo. E aí, que nós podemos compreender dessa parte? O que é importante a gente saber dessa parte? Temos los pronombres em espanhol, que nós já vimos lá no comecinho do nosso primeiro bimestre, os pronomes pessoais em espanhol. Yo, que é a tradução de ele, tu, ele,
ella ou usted, ele, ela e ou você. Nosotros ou nosotras significa nós, ou nosotras se for feminino, se estiver referindo ao feminino. Vosotros ou vosotras, que seria o nosso vós em português e em espanhol. Vosotros ou vosotras. E ellos, ellas e ustedes. São eles, elas ou vocês. Tem essa respectiva tradução. E aí nós temos, então, olha, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, ella e usted. Ele, ella e usted formam a terceira pessoa do singular. E as três pessoas do plural, que são nosotros, que é a primeira pessoa, vosotros ou vosotras, que é a segunda pessoa, e ellos, ellas e ustedes, que formam a terceira pessoa do plural. E aí, os verbos terminados em AR, os verbos regulares no presente do indicativo, eles vão ter essas terminações para cada pronome, para cada pessoa, do singular e do plural. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nessa tabela agora, nessa tabela laranja, a primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, o verbo hablar, que significa falar. Como seria a conjugação desse verbo? Yo, lá a terminação, ó. Yo hablo, tú hablas, ella o usted habla, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras hablas, e ellos, ellas e ustedes hablam. Então, observem aqui, ó, acompanhando a tabela com a terminação. E quando o verbo é conjugado, percebam que, ó, é o mesmo final. E aí, eu poderia pegar outro verbo que seja regular terminado em AR, que a terminação nesses respectivos pronomes será a mesma. Por exemplo, o verbo andar, andar em espanhol. Yo ando, tú andas, él, ella o usted anda, nosotros o nosotras andamos, vosotros o vosotras andás, e ellos, ellas ou ustedes andam. Então, percebam que o final aí vai seguir essa regra, esse padrão. Vai acontecer com os verbos de segunda conjugação, da segunda conjugação, são os verbos terminados em ER, e vai acontecer também com os verbos da terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa explicação do conteúdo gramatical da nossa lição 7. Besos e hasta luego!